Bom, gente, bom dia, todas e todos. É um prazer estar aqui, enfim, na companhia da Taniele, do Bruno. Enfim, a oportunidade de estar aqui, né, apresentando um pouco do nosso processo de pesquisa e agora diálogo com o Bruno. Agradecer a Ana, enfim, todos os organizadores do Enadir. Bom, hoje, então, a gente vai apresentar alguns dos resultados da pesquisa que a gente fez, eu e a Taniele, um grupo de pesquisadoras e pesquisadores, fizemos pelo Conselho Nacional de Justiça, né, pelo SEBRAP, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, chamada Política Antimanicomial do Poder Judiciário, Diagnósticos e Desafios no Estado... Ah, não, esse é o título de hoje, né? Diagnóstico e Desafios no Estado de São Paulo, mas a pesquisa... que a gente fez, aqui, pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, itinerários jurídicos e portas de saída. Bom, como é que faz para aumentar aqui? Acho que dá para ver assim, né? Opa, e agora? Bom, hoje o que a gente pensou? Em trazer um pouco dos resultados dessa pesquisa para depois... Nossa, gente, está muito difícil isso. Para depois fazer uma conversa mais específica sobre o Estado de São Paulo, né? Porque, bom, nessa pesquisa, em linhas gerais, a gente se propôs a fazer um diagnóstico sobre o atual cumprimento das medidas de segurança no país, a partir de um recorte de 7 estados que foram selecionados, 7 estados da federação representativos, né, das 5 regiões geográficas do país. Então, a gente fez uma seleção de estados em que a gente ia fazer uma análise dos autos processuais, né, pensando a partir de um registro temporal, que vai olhar um pouco os fluxos, os itinerários das pessoas internadas, mas também fazer uma análise das instituições, dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, em 5 dos 7 estados selecionados. Que os 7 estados foram Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Agora, os estados que têm hospital de custódia, de fato, são 5 estados, que é a Paraíba, Pará, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nesses estados, a gente fez algo parecido com o censo, que é o único censo já feito sobre a população de transtorno mental no Brasil, que é o censo feito pela Débora Diniz, publicado em 2013, que é fazer uma análise dos dossiês dos internos para tentar entender qual que é o perfil das pessoas internadas naquele momento. Isso foi feito num contexto em que o Conselho Nacional de Justiça tinha acabado de publicar a Resolução 487, que determina, né, entre várias questões, a principal, definitivamente, o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico do país. Então, foi nesse contexto que a pesquisa aconteceu, em um momento onde a resolução tinha acabado de ser lançada, né, a gente começou a pesquisa em 2024, a resolução foi lançada em 18 de fevereiro de 2023, ou seja, extremamente recente, e a gente viu um pouco desse movimento onde os efeitos dessa resolução estavam começando a entrar, né, a fazer algumas modificações ainda muito singelas nas unidades. Então, a gente ainda conseguiu pegar um pouco do que seria, de fato, o perfil das pessoas, vamos dizer, clássico, antes dessa intervenção da resolução. E o que a gente queria com isso é mostrar qual era a condição, um pouco fazer um retrato da realidade nesse momento histórico, para poder pensar quais eram os caminhos e as possibilidades de mudança e quais eram os gargalos, as dificuldades que vão ser encontradas para a efetivação da resolução, né? E, bom, hoje, então, eu vou trazer alguns dos principais resultados que a gente... Nossa, está muito ruim usar esse negócio aqui, mas, enfim, ele vai... Ai, aqui. Aqui, ó, acho que aqui vai ser melhor. Isso vai... Olha, isso vai ajudar. Obrigada. A pessoa é um pouco analógica, né? Mas vamos lá. Então, pensando que a gente fez uma análise presencial, né, dos hospitais de custódia, pensando o perfil dessas pessoas nos estados do Pará, Bahia, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ou seja, é representativo, né, mas é localizado. A gente pensou, então, qual que é o perfil dessas pessoas. O que a gente percebeu? É que um perfil espelha exatamente aquilo que já foi identificado no censo de 2013, quando todas as unidades, os 26 estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico do país foram analisados. O que a gente encontrou é exatamente o mesmo perfil. Inclusive, os números ali são muito parecidos. Que é uma população, enfim, nesse que a gente encontrou 1.498 pessoas, uma população predominantemente masculina, predominantemente negra, né, pretos e pardos,
entre 30 e 49 anos, solteira, sem filhos, com baixa escolaridade e baixa inserção no mercado de trabalho. É um pouco o perfil que a gente identificou. Aí, como é que faz para passar? Ixi, Ana, como é que... não está rolando. Ai, Deus. Não está... Ai, acho que está com delay, mas foi. Vamos ver. Aí, foi. Aí. Bom, a população internada. A gente faz uma comparação com o censo, porque, enfim, é a única referência que a gente tem e dá para ver essa mudança na última década, né? O que aconteceu em termos de transformação. Então, é importante esse comparativo. Bom, a gente percebe que, de fato, houve uma diminuição singela em alguns estados, né? Você viu Rio Grande do Sul, 279 para 170, São Paulo, de 1.000. Mas, assim, é uma diminuição, se a gente pensar em 10 anos, né, que, em teoria, deveria ter uma proposta, né, de acompanhar a prerrogativa da reforma psiquiátrica, de fazer uma diminuição progressiva. O que a gente vê é que isso não aconteceu. Na Bahia, inclusive, houve um aumento e muito singelo. O que a gente vê uma modificação maior foi, de fato, no Pará, no estado do Pará, que tinha já um programa dentro de um processo de desinternação, uma proposta de desinste efetiva que já estava acontecendo antes da resolução, e foi o único estado onde a gente viu, nessa última década, uma mudança minimamente significativa. Em relação ao perfil de saúde mental dessas pessoas, acho que aqui na tabela fica um pouco confuso, porque são muitos números, mas eu acho que eu só quero destacar algumas coisas que a gente teve assim, de achado de uma mudança importante nesse perfil. Todas as pesquisas da área mostram que o perfil clássico dos manicômios judiciários sempre foi constituído pelos chamados esquizofrênicos homicidas, ou seja, pessoas diagnosticadas com esquizofrenia e com crimes relacionados a crimes contra a vida, de forma geral, não só homicídio. O que a gente percebe é que isso teve uma mudança nessa última década, especialmente no sul do país. Estado de São Paulo e Rio Grande do Sul é onde a gente viu uma mudança mais importante no perfil dos diagnósticos da população. No estado de São Paulo, que é o que a gente vai mais discutir hoje, a gente percebeu um aumento muito grande de diagnósticos relacionados a diagnósticos de transtornos devido ao uso de álcool e outras drogas. Uma coisa que também foi importante no Rio Grande do Sul, mas que no estado de São Paulo, de fato, muda a predominância. Você consegue ver aqui os CIDs de esquizofrenia. A gente tem 3... O estado de São Paulo é o único que tem 3 hospitais de custódia, tá? Todos os outros estados têm 1. Então, em São Paulo, se a gente for pegar os 3 hospitais de custódia, em todos eles tem uma predominância de transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. No Pará, a gente viu o único estado onde teve uma predominância de um transtorno que é diferente de todos os outros, que é o transtorno de personalidade. E a gente tem uma hipótese para isso, uma hipótese que a gente está trabalhando em artigos, mas é pensar que o Pará, como a gente viu, no momento da pesquisa, tinha 55 pessoas internadas, ou seja, estava num processo de desinste importante. Aquelas pessoas que estavam, vamos dizer, eram os maiores desafios, aqueles que estava mais difícil o processo de desinste. Por que será? E daí, quando a gente pensa, qual é o perfil majoritário do diagnóstico dessas 55 pessoas? Transtornos de personalidade, que hoje é o transtorno mais comumente associado àquela categoria do psicopata, que é o que tem tanta reverberação midiática e todo esse medo, esse estigma. Então, vamos dizer que esses são aqueles que encontram mais impasse no momento de fazer a desinternação, por conta da dificuldade que a própria comunidade tem em acolher, em receber de volta esse sujeito diante das complexidades que envolvem esse diagnóstico, né? Que, obviamente, pode ser e deve ser questionado. Bom, eu vou passar algumas, aqui muito brevemente, só para mostrar a passagem, né, do quanto que esses CIDs mudaram, né, do censo de 2011, que está em vermelho, para a pesquisa que a gente fez em 2024, em azul. Né? Você percebe uma queda muito grande dos CIDs de esquizofrenia, enquanto os transtornos de personalidade de 4% foram para 38%, ou seja, mostra realmente um desafio na desinternação desse perfil em específico. Na Paraíba, a gente percebeu uma manutenção um pouco do perfil clássico, né, das pessoas diagnosticadas com esquizofrenia e retardo mental, que sempre foram, vamos dizer, aqueles que concentravam a maioria. Mas o que a gente percebe aqui? Que
Esse recorte que a gente está mostrando aqui é da população que está efetivamente cumprindo medida de segurança, ou seja, que não está em condição provisória ou em processo de desinternação. O que a gente percebeu na Paraíba é que a maior parte das pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas estavam entre a população internada provisoriamente, o que também revela algo próximo do que a gente encontrou em São Paulo, que é o uso do espaço institucional dos manicômios como um espaço de uma contenção desse público que não necessariamente fica longos períodos de tempo internado, mas transita por essa instituição, no caso da Paraíba, por meio da internação provisória. Na Bahia, a gente também percebeu uma manutenção, né, do perfil clássico, esquizofrenia e retardo mental, mas aí também um aumento muito importante dos CIDs relacionados ao álcool e outras drogas, de 2% para 24%. Também teve um salto. Agora, em São Paulo, isso é escancarado. Assim, isso aqui, juntando, né, as 3 unidades do estado de São Paulo, você vê de 16%, quase 17%, para 46%. Tem um salto muito significativo desse tipo de diagnóstico. E aqui, fazendo um pouco a comparação assim, em todos os estados. Né? Todos os... Não, voltou tudo. Aqui, deixa eu ver, Paraíba, Bahia, São Paulo. Nossa, o que está acontecendo? Gente, tô com... Tem alguém que trabalha aqui que da parte técnica, porque está muito difícil. É PDF, eu tentei abrir o PowerPoint. Oi? Acho que está rolando aqui. Está rolando aqui? Não está rolando, tá? Estranho, nunca aconteceu, viu? Se... Não está. Você tirou. Ele não está deixando sair. Ele não está descendo mais. Ele não está deixando nem sair dessa tela. Tipo, travou. Travou. Aí. Oxe. Vamos ver. Eu devia ter colocado em PDF no PowerPoint desde o início, teria sido melhor. Se você apertar a tecla do lado, vai melhor. Do lado? Olha, boa. Tá ótimo. Ele não desloca. Essa daqui, né? Tá, ótimo. Perfeito, obrigada. Agora vai, gente, vamos lá. Tenho fé. Aqui, ó. Os CIDs, se a gente for comparar, só pensando assim, os CIDs relacionados ao uso de drogas por estado, né? Só reforçando a imagem de como São Paulo e Rio Grande do Sul, de fato, tem um salto muito importante nesse aumento. Em relação à situação jurídica, por que é importante também trazer isso? Porque a nossa hipótese inicial, quando a gente começou a pensar sobre essa questão da entrada de um novo perfil, digamos, de pessoas internadas nos hospitais de custódia, sendo mais usuários de drogas, a gente pensou inicialmente que isso teria uma relação mais direta com a Lei de Drogas de 2006, que determina penas mais altas para traficantes e uma indicação de tratamento para usuários. Daí a gente imaginou que os juízes estariam determinando o tratamento compulsório por conta de crimes relacionados ao tráfico. Mas o que a gente percebeu é que não necessariamente essa relação com a infração penal tem uma relação direta com o CID que a pessoa recebe. Então, assim, pessoas, por exemplo, com crimes de baixo potencial ofensivo, como furto, lesão corporal, ameaça, essas pessoas, muitas é um público que, em grande medida, tem o diagnóstico de CIDs relacionados ao uso de drogas. Então, não necessariamente isso tem uma relação direta com pessoas criminalizadas por tráfico. Então, por exemplo... não, mas aqui é outra. Eu vou passar para cá. Aqui, que essa era o que eu queria falar, na verdade. A gente percebe uma predominância por exemplo, no estado de São Paulo, uma predominância de crimes como furto, roubo, você vê 19% de furto, 15% de roubo, 7% e 9% de lesão corporal, ameaça, ou seja, é uma quantidade importante para crimes que, se for pensar, né, seguir a risca, o que o Código Penal diria, é que pessoas de crimes que poderiam ser puníveis com tem detenção e reclusão, que poderiam ser puníveis com detenção, ou seja, seria tratamento ambulatorial, essas pessoas estão sendo punidas com o que seria a reclusão, que é a internação. Então, isso mostra desse mecanismo, né, de gestão dessas pequenas ilegalidades urbanas nos hospitais de custódia. Agora, Pará,
E Bahia ainda mantém um índice grande de crimes de homicídio, né, como a gente pode ver, que seria, vamos dizer, o Rio Grande do Sul também, que seria esse perfil clássico. E também no Pará. Aí a gente vê também como o Pará está mostrando para a gente quais são os grandes nós, assim, aonde que tem a grande dificuldade de desinternação. Porque a maior porcentagem de crimes são homicídio e crimes sexuais. Ou seja, aqueles que têm, vamos dizer, a maior resistência, vamos dizer, né, da sociedade de forma geral, em receber essas pessoas. Agora, voltando, então, para a questão da condição de internação, né, em que contexto essas pessoas estão internadas, a gente percebe que não estão, a maioria não é, definitivamente, pessoas cumprindo medida de segurança. A gente vê uma variação significativa de pessoas em internação provisória ou sem sentença, né, com tratamento ambulatorial, mas internadas em manicômio judiciário, com medida de segurança, com decisão de desinternação ou extinção, prisão provisória, ou pessoas que estão cumprindo pena, mas estão fazendo tratamento de saúde compulsório nos hospitais de custódia, ou simplesmente estão ali, pelo que a gente identificou em pesquisas, não só nessa, mas na minha pesquisa, do Fábio, enfim, outras, a gente percebe o uso desses espaços, como a Ludmila também mostra na pesquisa dela, como espaços de punição administrativas internas. Então, a pessoa que dentro da prisão, vamos dizer, causa algum problema, causa alguma dificuldade muito grande, essa pessoa vai passar uma temporada lá no manicômio para aprender. É um pouco por aí assim que passa essa circulação. Então, o que a gente destaca, que eu acho que aqui hoje é muito importante a gente falar, é que o Estado de São Paulo, na nossa pesquisa, como a gente olhou só para os hospitais de custódia, a gente viu uma quantidade muito grande de pessoas que estavam ali como se fosse exclusivamente cumprindo medida de segurança. A gente fala, nossa, então vamos dizer que o Estado de São Paulo é exemplar, né? Porque, olha, as pessoas que estão aqui não estão em condição provisória, elas estão, de fato, cumprindo medida de segurança, como a lei prevê. Só que não. Por quê? Porque se a gente fosse olhar só para o que a nossa pesquisa foi capaz de olhar, a gente diria isso. Só que tanto a minha pesquisa quanto de outros integrantes do grupo e em outros espaços institucionais que não o hospital de custódia, mostram que existe uma série de alas psiquiátricas em presídios comuns e unidades penitenciárias comuns, onde concentra uma quantidade enorme de pessoas em situação provisória. Então, assim, só em 2018 e 2019, quando eu fiz a minha pesquisa de campo do doutorado, só no CDP1, né, Centro de Detenção Provisória 1 e 2 de Pinheiros, o Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha, a Penitenciária Feminina de Santana e a Penitenciária 3 de Franco da Rocha tinham alas inteiras direcionadas só para pessoas cumprindo internação provisória. Então, assim, a gente não fez um levantamento numérico na época, porque era uma abordagem etnográfica, não estava no escopo, mas a gente chegou a ver alas assim, de pelo menos 500 pessoas em cada ala em situação provisória. Então, não tem como a gente dimensionar o número de pessoas que estão nessa condição no Estado de São Paulo, e isso não aparece nas pesquisas que estão olhando só para os manicômios judiciários. Então, de fato, São Paulo apresenta uma situação muito mais complexa nesse sentido, porque se a gente está pensando uma política de desinste das pessoas que cumprem medida de segurança, a gente deixa de olhar para toda essa quantidade exorbitante de pessoas que estão em situação provisória em presídios comuns, ou seja, completamente contra qualquer tipo de prerrogativa de garantia de direitos humanos, de garantia de cuidado, de tratamento. Assim, se isso não acontece no manicômio judiciário, muito menos numa ala psiquiátrica, dentro de um presídio superlotado, com presos comuns, enfim, em condições absolutamente insalubres. E daí, eu acho que essa é a complexidade. Bom, acho que é isso. Eu já estou prestes a finalizar minha fala, consegui ainda dentro do horário. Mas só queria dizer, então, que essa pesquisa ela aparece, né, no momento que está apontando um pouco quais são os desafios que a gente identificou e quais são os caminhos possíveis para a gente pensar um processo que dê conta desse universo complexo, que ele não se restringe, como a gente viu, aos chamados hospitais de custódia, ou, né, estabelecimentos de custódia de tratamento psiquiátrico, mas que coloca problemas sobre para que, de fato, esses ambientes estão servindo, que é muito mais extrapola o uso dessa contenção do chamado perfil de loucos infratores e inclui
o que a gente percebe um outro perfil, que é os chamados dependentes infratores, que é, no final das contas, uma gestão, né, dessa pequena delinquência que está sendo higienizada do ambiente das ruas. É isso. Agora eu passo a fala para a Taniele Rui e a gente segue. Eu não me apresentei, mas tudo bem, né? Esqueci. Agora que eu percebi. Mas todo mundo que me conhece. Não me apresentei. Desculpa, gente, eu não me apresentei. Estava preocupada com o horário. Bom, eu sou a Sara Antunes, eu sou antropóloga de formação e fiz o doutorado aqui na USP com a orientação da Ana Lúcia Pastori, estudando os manicômios judiciários do Estado de São Paulo, pensando em medida de segurança, basicamente. E agora eu estou no pós-doutorado na saúde coletiva da Unicamp, estudando justamente a entrada de usuários de drogas nos manicômios judiciários. É isso. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Tá, eu também vou me apresentar, então já pego a deixa. Eu sou Taniele Rui, sou professora do Departamento de Antropologia da Unicamp e estou muito feliz de estar aqui no ENADI e de conversar sobre essa pesquisa, né? Na verdade, é a primeira vez que eu falo sobre ela, então também agradeço a Sara pelo convite e organização aqui na mesa. Essa pesquisa, né, a Sara mostrou, mas a gente fez ela com uma equipe grande e 1 ano foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, dando coordenadora de pós-graduação com um filho pequeno e mapeando 7 estados, tentando dar conta de tudo isso e produzindo o relatório em 1 ano. A gente não só fez, como fez o relatório de 400 páginas em 1 ano. Então, assim, ela é muito especial, mas deu muito pouco tempo da gente conversar sobre ela, falar sobre ela, né? Então, é uma primeira oportunidade de estar fazendo isso aqui. E aí eu escolhi, né, das nossas conversas, como a gente ia focar no estado de São Paulo, e a Sara estava apresentando aqui, né, essa mudança de perfil dos HCTPs em São Paulo. Eu queria discutir um pouco isso e qualificar a partir dos processos que a gente leu, que a gente analisou, né, e que a gente vai trabalhar. Então, eu vou falar aqui de um artigo que está no Prelo, né, está na Novos Estudos Sebraps, que eu escrevi em conjunto com a Mariana Amaral e com o Fábio Amalar, e que se chama Novas Faces das Tecnologias Manicomiais, a população usuária de droga nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, isso que a Sara está falando, né, no nível que a gente conseguiu mostrar estatisticamente, né? Eu vou descer para os processos agora para tentar mostrar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu, quais fluxos, quais hipóteses, né? E também quais efeitos preocupantes, né, que a gente tem visto. Então, eu vou começar com um dos casos de um dos processos analisados. Vou tentar falar rápido, então, se eu estiver falando muito rápido, porque eu queria dar conta de muita coisa, vocês me falam também. Mas vamos lá, que eu acho que vai dar tudo certo. A Marta, vou começar pelo caso da Marta, presa, acusada de tráfico de drogas, 2 gramas de crack, 1,9 gramas de cocaína, um celular e R$15. Desde o primeiro momento, ela falava que ela era usuária de drogas, que ela não era traficante, ela tinha 29 anos, estava grávida, né, e afirmava ser usuária de drogas. Na audiência de custódia, a defensoria pediu prisão domiciliar, porque ela estava grávida, né, e porque ela tinha 3 filhos pequenos, mas foi negada e ela ficou presa, né, provisoriamente. Depois, o Ministério Público entrou com a denúncia, né, por tráfico e associação ao tráfico, com essa grande, considerável quantidade de drogas que ela possuía. E o advogado que ela tinha à época, né, ao se manifestar, ele pediu os prontuários médicos e relatórios psicológicos do CAPES, que ela fazia tratamento, porque a ideia era argumentar que ela era usuária de drogas, né, e que, portanto, a pena de tráfico não cabia. E ele também pediu exame toxicológico, né, tentando aí mostrar o uso incontrolado dela. Esse exame toxicológico é feito pelos peritos, pelos médicos psiquiátricos, né, e que vão demonstrar efetivamente que ela faz uso compulsivo de crack, e ela acaba tendo a anotação do CID-10, F14.7, depois eu vou falar um pouquinho aí, sugerindo, né, que ela tinha que ir para regime de internação emergencial. O advogado pede para que seja regime de tratamento ambulatorial, mas é negado, e ela, né, depois de 1 ano e meio presa, esperando, né, a sentença, ela vai para a medida de segurança de internação por tempo indeterminado, com 3 anos para nova avaliação, né? É assim que ela chega no HCTP de Franco
De Franco da Rocha. Bom, essa é uma das histórias, né, que a gente leu ao longo dessa pesquisa, e eu trouxe aqui, nesse início, né, para mostrar um dos caminhos, que era esse que a Sara estava falando, né, que era um dos caminhos que a gente tinha como hipótese, né, de chegar por tráfico e depois, como usuário, ser encaminhado para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que depois a gente foi vendo que era mais complicado, né, todos esses trânsitos e todos esses fluxos ao longo do caminho. Mas são histórias interessantes, né, porque vem evidenciar isso, né, como é que essas pessoas em contato com a justiça criminal vão sendo comprometidas, depois de passar por perícia médica, né, vão sendo compreendidas nessas grandes notações, que é entre o F10 e o F19 do CID-10. Né? É tudo transtornos decorrentes de álcool e outras drogas, cada uma das letras do F10 ao F19 indicando uma substância específica. Né? E é esses os caminhos que vão sendo feitos, né, e que vão sendo encaminhados. Esse cenário é bastante amplo, né, e está em consonância aí com o que a bibliografia já estava mostrando. Né. Isso a gente viu tanto dentro das unidades, mas também tem um eixo da pesquisa que a gente analisou, como a Sara falou, os autos processuais com períodos de internação e desinternação, e também 65% dos processos criminais tinham a questão do uso de drogas sendo colocadas, né? E também uma coisa importante, né, pensar que o tempo médio dessa internação e desinternação era de 2 anos. Mas uma coisa importante que eu quero destacar aqui, que após a desinternação, em 92% dos casos, teve determinação judicial para que se continuasse o cumprimento da medida de segurança fora dos HCTPs, né, em tratamento ambulatorial nos CAPs, com comprovação periódica perante a justiça criminal. Né? E eu vou trabalhar essa questão aqui. Então, tudo isso, né, um pouco desses conjuntos de questões, e por isso que eu, Fábio e Mariana produzimos esse artigo, que era um pouco tentar entender como é que isso foi possível, né? Como é que, num período de 10 anos, mudasse o perfil dessas unidades, né? Como é que os usuários de drogas foram chegando para dentro dos manicômios judiciários, o que possibilitou essas reconfigurações, quais as disputas, né? Mas também não só pensar em termos mais amplos, né, e contextuais, entender o que isso implicou no cotidiano, né, desses hospitais, e também o que isso, efeitos, né, contemporâneos do que a gente tem visto. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre tudo isso muito rapidamente nesses minutos que eu tenho, mas que eu vou passar por aí, né, porque eu acho que é importante dar conta dessas hipóteses, do que a gente está tentando pensar aqui. A ideia é justamente mostrar como essas novas, né, a gente até chamou o artigo de novas configurações das tecnologias manicomiais, vão se tornando, né, esses lugares vão se tornando locais de gestão dos indesejáveis. Né? Mas, sobretudo, eu quero também pensar a medida de segurança fora dos HCTPs, né? Terminados os HCTPs, do que resta da medida de segurança, né? Que é uma outra das questões que eu acho que vale a pena falar aqui. Então, para dar um pouco sentido a isso, né, o Fábio já estava trabalhando com isso, Fábio Malar tem uma tese, né, onde ele já estava trabalhando com HCTPs, a Mariana Amaral defendeu uma dissertação aqui, onde ela é uma coisa muito legal, porque ela trabalha com análise de sentenças de juízes de 2010 a 2011, e depois de 2020 a 2021. Ela pega uma década, né, de mudanças de sentenças em torno do tema e vai mostrando uma outra compreensão em torno do assunto que eu vou chamar a atenção aqui. Mas, em termos mais gerais, né, a questão interessante é pensar nesse período, né, como é que a lei de drogas vai se enganchar na lei da reforma psiquiátrica, e como essas duas coisas vão caminhar junto. Né? Elas parecem óbvias vistas de agora, mas nem sempre as coisas foram assim. Né? Então, é pensar a lei de drogas, que é a Lei 11.343, de 2006, e a lei da reforma psiquiátrica, que é a 10.216, 2001. E, antecipando a nossa hipótese, né, a ideia é pensar aqui como é que os manicômios vão se tornar, para a justiça criminal, o local de encaminhamento de usuários de drogas a tratamento. Né? Então, tem um caminho aí que foi sendo feito e como é que isso aconteceu. Então, muito brevemente, a Sara já falou, a lei de drogas, né, operante no Brasil, um grande debate era entre os artigos 33 e 28, né, 33 para tráfico e 28 para consumo pessoal,
Mas, além disso, o trabalho da Mariana mostra muito bem que tem um artigo na Lei de Drogas, que era o artigo 45, que abria a possibilidade de isenção de pena, mas de encaminhamento para tratamento, né, dentro da própria Lei de Drogas. E o artigo fala o seguinte: em razão da dependência ou sob efeito de droga, qualquer pessoa que tenha praticado infração penal e seja incapaz de entender o seu caráter ilícito. O que é legal do trabalho da Mariana é que ela vai pensar essa lei de drogas não só a partir dessa chave do usuário e do traficante, mas como a figura do dependente entra aí, né, para pensar talvez um possível novo fluxo e um outro possível entendimento, né? Então, não só duas pessoas, né, o usuário e o traficante, mas o dependente, que é o dependente aí que vai, né, entrar nessa outra malha e nesse outro fluxo, né, do que a gente está vendo. Isso também junta, né, com a própria lei da reforma psiquiátrica, que é anterior à lei de drogas, né, mas os serviços nascentes e todos os CAPs, eles vão ficar cada vez mais presentes e mais fortes nos cotidianos das cidades a partir de 2005, 2006, 2007, até 2010, 2011, é quando eles estão nascendo também, né? E aí é preciso dizer, claro, né, que embora a redução de danos incorpore e esteja na base, né, dos CAPs, né, de forma mais geral, a prática também vai indicando algumas composições mais complexas. Junto com isso, tem tudo que eu escrevi, né, na minha tese. Eu trabalhei, na época, sobre a Cracolândia, em 2010, e a gente já ia vendo como a figura do Noia, né, ela é uma figura que ia colocando problemas públicos e questões públicas, né, e como é que, nesse caso, os manicômios judiciários também se tornaram um mecanismo dessa gestão urbana, dessa população crescente na cidade, indesejável na cidade, né, e que seria encaminhado para lá. Ou seja, tem toda uma mudança aí, né, num contexto social mais amplo, onde essas questões todas vão se engaixando, né? E aí pensar como, né, como é que essas coisas vão se juntando. E aí isso o trabalho da Mariana vai mostrar muito bem, porque elas pegam as sentenças de 2010 e 2011, em 65% dos casos, quando encaminhavam para tratamento, falavam desse artigo 45, né? Então era roubo, mas, né, ele não estava considerado capaz de entender o seu ilícito, então vamos encaminhar para tratamento, né? Então não era só relacionados a crimes relacionados a drogas, mas a outros crimes também, ou a reincidência, né, e que depois ia sendo encaminhado. O interessante é que ela mostra que nesses 10 anos, né, esse artigo 45 foi sumindo das sentenças, né? E havia um consenso que, inclusive, numa das sentenças fala muito bem, né? Fala assim: quem é viciado em qualquer substância entorpecente, para o conceito médico existente, é doente mental. Então, essa relação de que quem é, né, viciado em substância é doente mental, se é doente mental, os manicômios judiciários são as instituições, né, que poderiam ser capazes de receber, né, essas pessoas em tratamento. Então, isso, né, quando a gente vê isso acontecendo ao longo do tempo, vai ficando muito interessante, né, perceber como é que essa mudança foi possível, e a Mariana até vai chamar, né, como é que isso vai juntando essa figura do doente com o criminoso, do louco infrator, do dependente infrator, né, vai compondo várias coisas. Bom, então esse é um cenário que eu falei para... 10 minutos, então eu cheguei na metade, que era onde eu queria, para passar para a segunda parte, que é o cenário de tentar entender, né, quais foram os movimentos legais, né, e quais foram os caminhos para que isso acontecesse. Mas aí eu quero pensar duas coisas ainda. Uma é as reconfigurações para dentro dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, e depois o que está acontecendo para fora, né? São as reconfigurações de vários lugares. E aqui acho legal também, porque a gente tinha essa pesquisa estatística, mas a gente também estava com bastante pesquisa empírica, né? Do Fábio, da Sara, né? Que já estavam chamando atenção para esse novo público, né? E como é que esse novo público estava colocando questionamentos e demandando novas rotinas organizacionais. Então, os funcionários da HCTP estavam falando, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, não era desse jeito, agora tem um outro perfil aqui, eu não sei muito bem como lidar com esse outro perfil, né? O Fábio também fala, né, como é que essas instituições começaram a ter mais grades, mais cercas, né? Realização de mais revistas nos pavilhões habitados pelos internos, né? Uma divisão dos pavilhões, né, onde, né, as pessoas mais nesse perfil de usuários de drogas ficavam separadas, né, do restante da outra
das outras populações, né? Enfim, e tudo isso sendo encaminhado. As próprias alterações no quadro de funcionários, né? Muitos funcionários que vêm do sistema prisional e que começam a estar dentro dos HCTPs, né? E teve um tempo, né, que também isso é narrado, né, por eles nos relatórios que eles fizeram, né? Como a chefia de segurança do HCTP também foi exercida pelo GIR, né, que é a tropa de choque do sistema penitenciário. Então, eram circulações e mudanças que iam ficando evidentes para quem estava dentro dos HCTPs e que compunham, né, esse novo perfil populacional, que, portanto, exigia outros funcionários, outra organização interna, né, outros fluxos ali internos, né. Mas das questões, né, que talvez sejam as questões mais interessantes da gente pensar, é como é que isso depois também foi se ligando, né, com esses fluxos de entrada e saída, né? Então, eu falei para vocês no início que as pesquisas identificou que essas pessoas ficavam menos tempo, então era diferente dos esquizofrênicos que ficavam 10, 15 anos, tinham uma rotatividade muito maior, né? O que para a gente também era interessante pensar como os próprios manicômios judiciários foram se reinventando enquanto instituição, né? Colocando para dentro e com isso ficando mais vivos, né? Mas que também para a gente que já estava trabalhando com essa questão era pensar como é que era um outro equipamento de uma circulação de sujeitos que já estão circulando por uma série de outros equipamentos, né? Bom, se isso se dá para dentro dos manicômios judiciários, o que está acontecendo para fora? E aí os CAPs, a questão central, né, que é o que eu quero falar no final da minha fala. O não comparecimento ao CAPs também está levando muita gente para dentro dos hospitais de custódia, né? E aí eu vou dar, por exemplo, um exemplo do caso da Solana, que a gente acompanhou. Ela furtou uma escova, um pente, 2 géis de cabelo, 4 shampoo, 4 condicionadores, 4 sabonetes, 11 suco em pós, totalizando um valor de R$ 179 no supermercado. Foi presa em flagrante, audiência de custódia, e ali foi-lhe concedida a liberdade provisória mediante medidas cautelares, né? Nisso, ela tinha que, né, já estava ali falando que ela é portadora do CID-F19 e que ela tinha que progredir para o tratamento extra-hospitalar. Então, ela tinha que fazer o acompanhamento no CAPS, né? E esse acompanhamento no CAPS seria por tempo indeterminado, pelo prazo de 2 anos, né, mediante também perícia para cessação de periculosidade. O que acontece com a Solana é que ela acaba, né, por uma série de situações da vida, não conseguindo cumprir esse tratamento ambulatorial, começa a ter várias expedições de mandato de intimação, né? Ela não aparece, procura a mãe dela fala, ela não tem parada fixa, né? Ela é moradora de rua, então não é encontrada. E aí, um pouco, né, nesse último mandado de intimação, ela tem que estar no CAPS no prazo de 10 dias. Se ela não comparecer no CAPS, a medida de tratamento ambulatorial vai ser convertida em medida de tratamento de internação, né? Ela dá entrada, então, assim, no HCTP de Franco da Rocha, em fevereiro de 2023. Importante dizer que tem um parecer da Defensoria, no caso dela, que é muito interessante, que falava o seguinte: considerando que a esfera penal não solucionará a questão envolvendo um sofrimento mental, requer-se a extinção da medida de segurança de tratamento ambulatorial. Ou seja, a Defensoria estava pedindo extinção da medida de tratamento ambulatorial, porque a questão penal não resolveria, né, o sofrimento mental dessa paciente. E o que aconteceu foi o contrário, né? Em vez de estar extinta a medida e, portanto, ela não ter mais que cumprir, ela foi convertida em medida de internação e chegou ao hospital de custódia. Então, vários desses casos, né, a gente foi analisando e pedidos sucessivos, isso é interessante, pedidos sucessivos da Defensoria nessa direção. Olha, não vai resolver pela questão penal, né? Então, extingue a medida de segurança. Em nenhum momento a medida de segurança era extinta, mas tinha, né, a conversão do tratamento ambulatorial e tratamento de internação.
quebra de CAPs é hoje um termo êmico, presente no cotidiano dos HCTPs. Então, as pessoas que estão lá falam assim, estou aqui porque eu quebrei o CAPS, eu não entendi direito, né? Eu não fui no CAPS, não consegui ter os relatórios e estou aqui um pouco por esse fluxo, né? O que vai indicando um pouco dessa capilaridade que eu queria chamar a atenção das tecnologias manicomiais nessa relação CAPs e HCTPs, né? E se isso, né, também, enfim, né, a gente está falando aí de um caso que é uma coisa que ela não cumpriu o CAPS, mas também tem casos de quem cumpriu o CAPS, que fez 2 anos, depois de 2 anos com relatórios regulares, fez um exame de cessação de verificação. É muito difícil as palavras para falar. Exame de cessação de verificação da periculosidade e foi dito que, né, a periculosidade não tinha cessado, converteu o tratamento ambulatorial em tratamento de internação, né? Então, no artigo, a gente também descreve casos assim, mas que agora não dá para pensar. Ou seja, né, eu estou querendo tratar aqui alguma coisa que e já estou indo para o fim da minha fala, né, como é que o uso de drogas tornado patologizado e tornado como uma questão de saúde mental fez emergir uma ampla trama, né, que envolve a justiça criminal, as instituições punitivas e os aparatos socioassistenciais de cuidado e também que estavam no bojo, né, das nossas esperanças na reforma psiquiátrica. Então, tem aqui é o que a gente está falando dessas novas facetas, né, da tecnologia manicomial. Os CAPs, longe de figurarem, né, como polos opostos dos manicômios judiciários, estão conectados com os manicômios judiciários. E aqui tem algumas informações bravas, mas a gente está falando bravo mesmo, tá, Bruno? Porque, às vezes, os CAPs estão operando como anexos, como antessala e como progressão da medida de segurança, como desinternação condicional. Na verdade, é meio como sócio educativo, né? Que era para evitar a internação e virou desinternação. Ai, desculpa. Tá, tô meio... enfim, estou ficando brava, porque eu fiquei muito brava, né, vendo essas coisas. E o que se passa com os CAPs deve nos alertar para outros processos semelhantes que parecem estar em cursos e que precisam ser acompanhados de perto, né? A gente está fazendo essa discussão no âmbito da resolução do CNJ, que o Bruno vai tratar com mais atenção, e, dentre as outras medidas, prevê o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, mas inclui as EAPs, né, que são as equipes de avaliação e monitoramento. A questão é que elas também vão trabalhar em contato com a justiça, tendo que fazer esses relatórios fora do sistema da justiça criminal, tendo os CAPs ali como apoio, né, para a elaboração de toda essa documentação. É importante dizer, né, que essa pesquisa teve estratégia mesmo da gente incluir Mato Grosso do Sul e Piauí, porque já eram estados que não tinham manicômios judiciários. Então, a gente pensou, sem manicômios judiciários, o que acontece, né? O que está acontecendo com as medidas de segurança? E aí já se vê, né, como as equipes de EAP estão operando como braços do sistema de justiça criminal, né, permitindo essa prorrogação da vigilância por meio da obrigatoriedade de que os pacientes frequentem os serviços da RAPS, né? Então, eles têm que ficar frequentando os serviços da RAPS e enviando relatórios mensais ao juízo, né? Acho que é importante para pensar como é que também o sistema de justiça criminal absorve dispositivos criados que eram para operar num outro registro. A gente também viu nesses estados o uso de tornozeleiras eletrônicas, né, inclusive para ir para o CAPS, né, para continuar fazendo o tratamento ambulatorial, pessoas cumprindo medida de segurança em presídios comuns, né, e também encaminhamento para a comunidade terapêutica feito por parte, né, da própria justiça. Ou seja, né, no exato momento em que se discute o fechamento dos manicômios judiciários, né, a gente vai vendo como essas tecnologias manicomiais elas vão se refigurando, né, e vão vão se tornando maleáveis, absorvendo um novo público, refinando seus procedimentos, desenvolvendo novos projetos e ampliando suas faces mesmo para fora dos manicômios, né? Se o encerramento da porta de entrada e a demolição dos muros são urgentes, a gente também não pode esquecer que as tecnologias manicomiais não se encontram circunscritas ao perímetro institucional, né?
Então, como fugir a essa captura toda é a grande questão que também a gente lança. Consegui, Bruno, 22. E passo para o Bruno agora. Obrigado. Eita. Precisava só colocar aqui minha apresentação, rapidinho. Gente, meu nome é Bruno, tá? Eu sou defensor público do Estado de São Paulo. Eu estou em estágio pós-doutoral na USP no Direito e estou na coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Travou. Alguém consegue ver para mim enquanto eu vou falando? Estou na coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tenho acompanhado, né, a Resolução 487, a resolução de 2013 do CNJ, porque a gente participa do CEIMPA, que é o Comitê Interinstitucional, né, que interinstitucional pega várias áreas desde a EAP, né, as secretarias, tanto de saúde quanto assistência, judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, minha fala é esse. Minha fala vai ser um pouco mais jurídica, evidentemente, né, porque eu estou falando do direito, mas eu queria falar um pouco sobre, primeiro, alguns aspectos muito gerais da resolução, né, principalmente para quem não é do direito, acho que fica mais fácil de entender, e também das resistências políticas, ideológicas e, sobretudo, por parte do Poder Judiciário, mas também do Executivo, à implementação da política antimanicomial. Então, vamos lá. Bom, primeiro aqui a gente pode falar em 3 momentos, né, do tratamento ou da interface da saúde mental com o direito, né, do tratamento da loucura pelo direito. Um primeiro momento, claro, eu estou aqui fazendo um corte temporal um pouco arbitrário, mas um primeiro momento que a gente pode citar é o que está hoje no Código Penal, que, na verdade, vem do Código Penal de 40, e a parte geral de 84 reatualizou essa forma, esse contexto de aplicação das medidas de segurança, com uma mudança ou outra, que eu não vou entrar aqui, porque são questões jurídicas, mas, enfim, que acho que não vão interessar tanto. Um segundo momento, que foi a edição, como a Daniele falou, em 2001, da Lei da Reforma Psiquiátrica, né, que começa o processo de desinstitucionalização em todo o país, mas não chega aos manicômios judiciários, né? E, por fim, em 2003, resolução do CNJ 487, que determina que a reforma psiquiátrica, a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão passem a se aplicar também no contexto das medidas de segurança, ou seja, das internações compulsórias pela Justiça Penal. Até hoje, né, a resolução ainda não encontra uma aplicabilidade, uma eficácia né, no Estado de São Paulo, vocês vão ver que a situação é calamitosa, né? Depois da resolução, o número de internados aumentou em vez de diminuir, né? Mas, basicamente, até hoje, então, né, a gente estaria nesse segundo momento, se a pessoa, independentemente do CID, independentemente do quadro clínico, ingressa no sistema de saúde pela porta da Justiça Civil, né, ou então pela porta da saúde e do cuidado, ela vai ter uma determinada espécie de tratamento. Se ela ingressa pela porta da Justiça Penal, ela vai ter outra forma de, e aqui entre aspas, tratamento, porque não é um tratamento, né, uma contenção asilar, e isso independe do quadro clínico, né? Então, basicamente, uma pessoa com o mesmo quadro clínico, ela pode ser submetida a diferentes formas de tratamento ou de não tratamento a partir dela ter sido selecionada pelo direito penal ou não, ou dela ter ingressado a partir de uma política de cuidado. Bom, aqui, até hoje, né, o que tem hoje no Código Penal, né, que é essa parte geral de 84, que, como disse, vem da década de 40, né, essa lógica, se baseia, quando se fala em medidas de segurança, basicamente em 2 conceitos, imputabilidade e periculosidade, né? O que é imputabilidade? Segundo o Código Penal, artigo 26, a imputabilidade vai falar que a pessoa que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, vejam que já a própria linguagem é defasada muito defasada, em relação ao que a gente tem hoje em termos de atenção à saúde mental. Né? Quando se fala em desenvolvimento mental completo, incompleto ou retardado, isso é algo que hoje ainda está no Código Penal, mas que não sustenta do ponto de vista da atenção à saúde mental. E essa pessoa pode ser totalmente inimputável, né? Ou semi-imputável, quando ela entende o caráter de situação, mas não consegue se comportar de acordo com isso, com esse entendimento.
ou quando há alguma situação intermediária, né? E em todo caso que uma pessoa com um transtorno mental, portanto inimputável, que é diagnosticada com algum CID ou determinada ou que é rotulada como inimputável num exame, né, que é o que a gente chama de incidente de insanidade mental, em todos esses casos se presume que essa pessoa é perigosa. Há uma periculosidade. O que é periculosidade? Periculosidade não é um conceito das ciências psi, não é um conceito da psiquiatria, não é um conceito da psicologia, é um conceito jurídico, foi criado pela lei. Psicólogos, vocês vão ter que dizer quem é perigoso ou não, independentemente desse conceito, existir ou não, ter algum suporte ou não em alguma técnica válida de tratamento em saúde mental, né? Na verdade, esse conceito de periculosidade, ele nasce com outro nome, temibilidade, no final do século XIX para o XX, a partir do Rafael Garófalo, que é um discípulo muito próximo do Lombroso, que vocês conhecem, né? E é esse conceito que depois é absorvido pelo Beninho de Túlio, outro discípulo do Lombroso, e isso ficou na criminologia clínica da virada do século XIX para o XX. Quer dizer, isso não sustenta do ponto de vista científico mais, mas ainda é o que está no Código Penal, né? Periculosidade, basicamente, um conceito que a gente poderia dar pela criminologia, isso não tem conceituação no DSM, nem no CID, nem em lugar nenhum, mas os próprios compêndios do início do século passado de criminologia falavam que periculosidade seria a característica imanente do indivíduo que o predispõe à prática de crimes, né? E isso, evidentemente, não tem um suporte na realidade. Bom, a resolução 487, então, aí, né, como já falaram, né, antes de mim, o Código Penal ele tem diversas inconsistências, né? A forma de tratamento ela não diz respeito ao quadro clínico, diz respeito ao fato do crime ser de reclusão ou de detenção, né? Então, crime de reclusão se aplica internação, crime de detenção pode-se aplicar tratamento ambulatorial. Então, a lógica do Código Penal é que a internação é a medida prioritária, tá? Bom, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente fala em crimes de reclusão, que seriam os crimes mais graves, o furto é um crime de reclusão, a receptação é um crime de reclusão. Ou seja, pelo Código Penal, se uma pessoa furta alguma coisa e ela tem algum quadro, por exemplo, de uma deficiência psicossocial, ela obrigatoriamente teria que ser internada no manicômio judiciário, por um prazo mínimo de 1 a 3 anos, né? Há decisões dos tribunais superiores que relativizam isso, quando o laudo diz que não é cabível a internação, mas é o que o Código diz, um furto, e é o que acontece. A gente está com um caso agora que a gente levou até o STF, foi negado pelo ministro Flávio Dino, de uma mulher que até hoje está internada, já está internada há alguns meses, por uma tentativa de furto de 5 potes de Nutella, sendo que o próprio laudo médico dizia que o tratamento dela deveria ser feito de forma ambulatorial. Mas como ela reincidiu, né, não foi exatamente uma quebra de CAPS, ela praticou um outro furto, ela foi internada sem laudo, sem nada. Então o tratamento ambulatorial não funcionou, manda para o manicômio. Chegamos até o STF, perdemos, tanto pela insignificância quanto pelo descumprimento da Lei 10.216, o ministro Flávio Dino, uma decisão, enfim, dizendo que seria bom para ela ficar internada. Basicamente é isso que está na cabeça do Poder Judiciário, né? E o que o juiz determina quando ele impõe uma medida de segurança é um prazo mínimo, mas não um prazo máximo. Esse prazo mínimo pode ser de 1 a 3 anos e o prazo máximo pode ser até o fim da vida da pessoa, tá? Aí tem alguns entendimentos jurisprudenciais também, isso não está na lei, que dizem que isso não pode ultrapassar 30 anos, ou a pena máxima para o crime, que, por exemplo, para um furto é 8 anos, então a pessoa que furtou Nutella é 8 anos de internação, quando muito, né? Na melhor das hipóteses, se seguir a jurisprudência do STF, 8 anos de internação, ou se houver uma prova de cessação de periculosidade. Então, se presume lá atrás que a pessoa é perigosa, mas ela só sai do manicômio quando houver uma prova de que cessou a periculosidade, que, ninguém sabe o que é, um conceito pseudocientífico, e 2, foi presumido, ninguém provou que existia essa periculosidade, né? Então, a Resolução 487 ela vem justamente para tentar trazer alguma racionalidade a esse tratamento e redirecionar essa forma de não atenção dos manicômios judiciários a RAPS, as redes de atenção psicossociais, né? Que tem todos os problemas, a gente ainda tem práticas manicomiais na RAPS, mas quando a gente pensa na RAPS e nos manicômios judiciários, a gente está falando de 100 anos de diferença em termos de evolução de cuidado, né, em saúde mental, né? Os manicômios judiciários, então, aqui, né, a Resolução 487, ela vai determinar o fechamento dos manicômios judiciários. E esses manicômios eles já deveriam ter sido fechados desde fevereiro desse ano, mas cada estado pediu prorrogação. O estado de São Paulo conseguiu essa prorrogação até
julho de 2026. Então, até julho de 2026, ainda está autorizado ter manicômio judiciário no Estado de São Paulo, né? Essa resolução, ela vem por conta, então, dessa nova legislação, que não mudou expressamente o Código Penal, mas que, por ser incompatível com o Código Penal, ela tem que ser compatibilizada. É uma resolução do CNJ, portanto, não é uma lei, então ela é obrigatória aos juízes, e ela determina aos juízes que, basicamente, apliquem a lei mais recente, e não só o Código Penal de 40. Né? E ela vem tanto por conta da 10.216, né, a Lei Brasileira de Inclusão, também, a 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, e a Convenção de Direitos de Pessoas com Deficiência, e também pelo fato do Brasil ter sido condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Damião Ximenes Lopes, né, que foi morto em 1999, houve uma condenação em 2006 em um manicômio que não era judiciário, mas a Corte determina ao Brasil que aplique os estándares atuais em tratamento em saúde mental. Né? Então, basicamente, o que a resolução faz é redirecionar as medidas de segurança do SUS para a RAPS. E aí começam todas as resistências ideológicas contra essa resolução. Né? Eu vou pular algumas partes, né? Mas a resolução, por exemplo, ela vai dizer que cabe ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja submetida à internação em instituições com características asilares. O que é uma instituição asilar? Uma instituição asilar é aquela que não garante os direitos previstos na Lei da Reforma Psiquiátrica. Portanto, o manicômio, não importa quanto tempo se fica internado em um manicômio psiquiátrico, ele é uma instituição asilar. Como vocês vão ver, não há sequer psiquiatra no hospital, são hospitais psiquiátricos que, por vezes, não tem psiquiatra. Né? Então, enfim, isso é, né, completamente aberrante. Né? Bom, e também a resolução, ela não cria, mas ela traz novamente a figura das EAPs, né, que a Taniele ressaltou, que são essas equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicadas à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Essas EAPs já foram montadas em São Paulo, elas basicamente são órgãos conectores. O que elas deveriam fazer? A conexão, né, a junção entre justiça e RAPS, e saúde, e o SUS, e o atendimento psicossocial. Né? Então, o que a EAP faz? Né? Ela deveria ser oficiada pelo juiz, quando há uma pessoa com algum transtorno mental, né, um inimputável respondendo a um processo, ou preso, e a EAP teria que identificar qual serviço, qual aparelho do território daquela pessoa que vai fazer um plano terapêutico singular para que ela seja reinserida na comunidade. Então, basicamente, seria essa EAP que faria uma equipe conectora Justiça-Saúde. Tá? Bom, e aí, né, a resolução vai falar, por exemplo, que o exame da imputabilidade, né, para dizer se a pessoa é imputável ou inimputável, ela teria também, né, ele não extingue esse exame, a resolução não extingue o exame, mas fala que esse exame ele tem que ser qualificado com pareceres de equipe multiprofissional, com o próprio exame biopsicossocial da EAP, né, com também um plano, e a partir da construção de um projeto terapêutico singular, né, coisa que não existe nos manicômios judiciários. Eles até falam que existe, você vai ver um prontuário de uma página falando basicamente que a pessoa tem que ficar internada mesmo. Esse é o projeto terapêutico singular que eles usam em manicômios. Né? E aí, já indo um pouco mais para frente, né, o que a resolução diz? Hoje, para uma pessoa sair de um manicômio judiciário, ela precisa de um exame de verificação de cessação de periculosidade positivo, isso passa pelo juiz. O juiz, se houver um exame de verificação de cessação de periculosidade dizendo que cessou a periculosidade da pessoa, quer dizer, o psiquiatra muito raramente dá um exame falando que cessou a periculosidade da pessoa, porque ele não sabe o que é periculosidade. Né? Então, ele vai falar, a pessoa vai cometer um crime ou não? Bom, por via das dúvidas, não vou pôr minha mão no fogo. Não cessou a periculosidade e a pessoa vai ficando internada. Né? Então, o que a resolução vai dizer? Né? Hoje, né, o que a resolução altera? Hoje, para uma pessoa sair, precisa ter esse exame vai ao juiz. E aí, o que o juiz faz? Ele desinterna condicionalmente essa pessoa. Ela fica 1 ano em período de observação fora do manicômio, e se houver qualquer fato indicativo de persistência da periculosidade, ela é reinternada e tudo começa de novo. Né, durante aquele prazo mínimo que o juiz fixou, que pode ir de 1 a 3 anos. Né. Então, é muito difícil sair de um manicômio judiciário hoje. Né, ainda que... e também, se sai, é muito fácil voltar.
né? Basicamente é isso, como estavam falando da quebra de CAPs, né? Se as pessoas que saem do manicômio judiciário, elas voltam. Então, você cria uma porta giratória que talvez até seja, quando a gente pensa nas internações de longuíssima duração, que hoje são um pouco menores, apesar de ainda existirem, né? E hoje a gente tem internações de longa duração, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Que são internações, não é que nem o Chico Picadinho, que está 50 anos internado, mas ainda assim são internações de longa duração e criam uma porta giratória, que acaba sendo até um mecanismo talvez mais eficiente na economia de poder de gestão de pessoas, né? A pessoa sai, obviamente, sem nenhum amparo da rede de atenção psicossocial, porque ela não está nem vinculada ao SUS, nem referenciada, ela surta, ela volta, e isso alimenta o próprio discurso de que o manicômio é necessário para conter essas pessoas. Olha, a gente só solta, eles surtam, então precisa do manicômio, né? Então, essa porta giratória, que não é tão giratória assim, porque quando a gente fala em internação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é uma aberração em termos de atenção à saúde mental da RAPS, né? Mas isso é o que se verifica com essas quebras de CAPs, né? Isso também, de certa forma, como é que chama isso? Legitima, né, a própria existência do manicômio. Bom, mas vamos falar um pouco da situação, né, no Estado de São Paulo. Então, no Estado de São Paulo, até 2026 tem que fechar os manicômios, mas o que a gente tem visto é que ninguém está fazendo muito nada em relação a isso. Na verdade, a saúde elaborou um plano, mas há uma resistência do Poder Judiciário em todas as esferas em abrir mão desse poder. Então, a resolução, como eu estava dizendo, ela diz que a alta médica, a desinternação, ela deve ser feita a partir da constatação da equipe multiprofissional, né, com o laudo médico. Então, a alta médica, como em qualquer outra especialidade, a alta médica quem dá é o médico, não é o juiz, né? Não é o juiz, não dá alta médica num paciente cardíaco. O médico do cardiologista não precisa pedir para o juiz para dar alta, né? Agora, num tratamento psiquiátrico, ele tem que pedir ao juiz para dar alta. E o que a resolução fala é que isso não existe mais, né? A alta ela tem que ser dada. Aí o juiz continua acompanhando a medida de segurança a partir do tratamento que vai sendo disponibilizado a esse paciente a partir do plano terapêutico singular, seja em liberdade, seja em internações curtas durante períodos de surto, de crise, né, de períodos agudos, que eventualmente você pode necessitar de uma internação ainda, um CAPS 3. Não estou dizendo aqui que toda internação tem que ser abolida, mas essas internações de longo prazo, elas são iatrogênicas, elas não são nenhuma forma de tratamento. Tá? E aqui a situação do Estado de São Paulo, não sei se dá para enxergar, mas eu vou, acho que ficou pequeno, mas eu vou falar, por exemplo, no HCTP de Franco da Rocha, isso é do ano passado, o quadro padrão de psiquiatras é 31, quadro atual 1. No HCTP de Franco da Rocha 2, quadro de psiquiatras 13, quadro atual 3. Então, a gente tem, por exemplo, em Franco da Rocha 1, que é o maior manicômio judiciário do Estado, um psiquiatra quando deveria ter 31. Né? E esse psiquiatra ele está fazendo o quê? Fazendo assistência psicossocial ou fazendo laudo de exame de cessação de periculosidade? Ou seja, quem está fazendo a atenção psicossocial? Quem está acompanhando o tratamento psiquiátrico desses pacientes? Ninguém. Né? E aí, quando você vai ver o resto da equipe de saúde também, enfim, psicólogos, né? O quadro de 14, tem 2 no manicômio de Franco da Rocha. Né? Então, a gente vê que, se isso não é asilar, não sei mais o que é. Né? E aproximadamente 30% das pessoas que estão internadas estão por crime que não tem nem violência, nem grave ameaça. Né? E mesmo os crimes violentos, né, normalmente são uma ameaça, uma pessoa que surtou na rua, xingou alguém, né? Isso é considerado crime com violência e ameaça. Então, sempre os casos extremos são usados para justificar os manicômios. Quando a imprensa vai no manicômio de Franco da Rocha, lá na ala feminina, tem um lugar que tem uma mulher lá que arrancou os olhos da enfermeira. E é o único lugar que leva um repórter. Vamos lá ver a mulher que arrancou os olhos da enfermeira. Quando você tem, como os dados mostraram, cada vez um número maior de pessoas que estão internadas por conta de uso problemático de drogas. O que, quando muito na rede de saúde, se as pessoas não fossem selecionadas pelo sistema penal, poderia dar uma internação de 15 dias, de uma semana. Né? Mas, no caso, se elas são selecionadas pelo sistema penal, elas podem ficar internadas a vida inteira em um manicômio judiciário. Né? Então, bom, como eu disse, né, não há atenção psicossocial, porque a pouca equipe que existe, o que ela vai fazer vai ser laudo, vai servir ao judiciário e não ao paciente. Né?
E aí o Estado de São Paulo fez um plano, como meu tempo já está acabando, eu não vou passar por esse plano, mas é um plano consistente. O problema é que o Judiciário desconhece e não cumpre esse plano, né? Então, houve a prorrogação, como eu disse para vocês, né, do fechamento dos manicômios para 2026, mas a resolução está em vigor. Mas o juiz tem decidido como se ela não tivesse. Né? Aqui, a Quinta VEC, a Quinta Vara de Execução, que concentra no Estado de São Paulo todas as medidas de segurança de internação, né? Então, em um juiz só. E esse juiz é um dos grandes opositores da Resolução 487. Ele, inicialmente, que é o Paulo Sorce, inicialmente ele declarava inconstitucional a resolução, aí ele começou a tomar reversões nas decisões, agora ele está falando que a resolução não está em vigor porque houve a prorrogação do prazo, mas o que houve foi só a prorrogação do prazo para o fechamento integral dos manicômios e não para a reversão para o SUS. Então, ele continua mandando pessoas para os manicômios, né? E a resistência, né? A gente vê aí, logo que a resolução foi editada, já a gente teve 3 ações diretas de inconstitucionalidade, na verdade 2 ações diretas de inconstitucionalidade e uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, não vou entrar nisso, mas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, uma pelo Podemos, outra pela União Brasil e a terceira pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que hoje dentro da psiquiatria tem sido um braço da extrema-direita, né? Os principais pautas deles são criminalização de aborto e a Resolução 487, né? A política antimanicomial ou a luta contra a luta antimanicomial, né? Então, é um órgão extremamente ideológico. O ministro Fachin, caiu com o ministro Fachin essa resolução, que era o melhor ministro que poderia ter caído no STF, e ele já deu o voto dele e houve um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que é também um opositor da reforma psiquiátrica. Tá? Ele já mandou, em 2 processos, reabrir manicômios, tanto no Rio de Janeiro quanto em Santa Catarina, que tinham sido interditados, e ainda faz um discurso pseudo de esquerda, assim, né, falando que, senão a família vai ficar muito sobrecarregada com o maluco, então é melhor que tenha um manicômio e manda reabrir o manicômio. Né? E o voto do ministro Fachin, mesmo sendo talvez o melhor ministro que poderia ter caído, assim, em termos de sensibilidade com a matéria, o voto dele é muito preocupante. Porque, em primeiro lugar, né, ele tem 3 teses que ele está fixando. Isso não está decidido ainda, é só o voto do relator. Tá? Então, isso vai passar pelo plenário. Né? A medida de segurança de internação prevista no Código Penal é a hipótese de internação compulsória, portanto, é uma das hipóteses da Lei 10.216, né? E deve seguir todas os ditames, as diretrizes da Lei 10.216. Até aqui, tudo bem. É isso, tá? Verdade. 2, né, as pessoas com transtorno mental teriam garantidos os direitos, portanto, da Lei da Reforma Psiquiátrica, da Lei Brasileira de Inclusão, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mas aí é a parte que eu grifei em amarelo. Facultando-se ao ente federado comprovar perante o Conselho Nacional de Justiça, mediante procedimento específico para esse fim, que estabelecimento sob sua responsabilidade não se enquadra na classificação como asilar, não incidindo, nesse caso, as determinações que decorrem de tal definição. Ou seja, o Estado de São Paulo ele pode pedir ao CNJ que declare que os seus manicômios não são asilares e manter esses manicômios abertos. E aí, isso vai ser uma questão completamente uma disputa política. Né? Na Corregedoria Tribunal de Justiça, há um discurso unânime de que os 3 manicômios de São Paulo, que vocês viram lá o quadro funcional, não são asilares. Porque são limpinhos, porque eles fazem a faxina direito, porque todos os presos estão medicados, todos com aldol, todos igual, porque o plano terapêutico é o mesmo para todo mundo, mas porque não tem rebelião. Né? Então, esse tipo de coisa, e vejam, daqui a pouco quem assume o CNJ, né, a gente vai ter o ministro Fachin, e depois, quando isso começar a chegar ao CNJ, vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que também é um opositor da reforma psiquiátrica. Então, para que o CNJ valide os manicômios de São Paulo, se esse voto se mantiver, é um pulo. Né? E outra coisa muito preocupante que está no voto dele também é a tese 3, que fala que ainda, mesmo com a resolução, a pessoa só sai do hospital com ordem judicial. E aí a gente tem visto hoje, por exemplo, já hoje, pessoas algemadas em pronto-socorro. Né? Então, ele distorce completamente com esse voto a própria lógica da RAPS. Porque ele transforma os hospitais gerais em unidades de cumprimento de medidas de segurança, ou seja, em estabelecimentos penais. Né? Então, em vez de fechar os manicômios judiciários, o que parece, aqui, quando você ainda continua insistindo nessa lógica de que quem dá alta é o juiz e não o psiquiatra e a equipe multiprofissional, você vai acabar criando alas manicomiais dentro de hospitais gerais. Né? Porque eles vão fazer o quê com essas pessoas que estão de alta, mas o juiz não deixa sair? Né? Vão acabar criando alas, como foi lá atrás a criação da ala Cesare Lombroso para internar o Febrônio Índio do Brasil nos anos 20, no Rio de Janeiro. É isso.
pode acontecer, a depender do que o STF decida. E vejam, esse é o ministro mais sensível à matéria. E enquanto isso, no estado de São Paulo, né, até uma contribuição que eu dei para a Folha aqui, né, o São Paulo amplia as internações em manicômios e vai na contramão do país de 2022 a 2024. Né, eu até coloquei isso e saiu, né, que as decisões frequentemente ignoram a resolução do CNJ, e realmente ignoram, né, e continuam se baseando nos conceitos de periculosidade, né, para decidir sobre a interpermanência dessas pessoas em manicômios. Né? Então, em dezembro de 2024, a gente tinha 993 pessoas internadas, né, e esse número, em relação a 2022, foi um aumento de 30%. Então, assim, o que a gente tem visto é que, com os esforços da saúde, a gente tem internado mais pessoas, desinternado mais pessoas, mas o judiciário está internando mais pessoas. Tá? Então, o judiciário tem resistido bravamente a qualquer andamento a essa política, tanto no STF, né, tanto na cúpula do Poder Judiciário, quanto nas varas criminais da Barra Funda. Né? Então, no Brasil inteiro, houve um recuo do número de internados em manicômios judiciais. Em São Paulo, houve um aumento. E aqui por questões realmente ideológicas. Né? Bom, e aqui só fechando, né, evidentemente, né, o fechamento dos manicômios judiciários, ele não só garante tratamento psicossocial, como garante mais segurança pública também, né, porque, afinal de contas, você tem um controle mais... um controle, não, uma atenção, né, um cuidado em liberdade dessas pessoas, justamente para que elas não entrem novamente em surto. Vai acontecer? Vai acontecer, mas tem como diminuir. Né? E a gente tem essas pesquisas, por exemplo, a pesquisa da Patrícia Magno, lá do fechamento do Heitor Carrilho, no Rio, que vai mostrar que a recidiva geral pelo CNJ era 24,4%, e de pacientes que tinham cumprido medida no manicômio judiciário, era de 8,4%. Agora, quando esses pacientes eles tinham acompanhamento da RAPS depois da saída, isso caía para menos de 2%. Né, o Paili, em Goiás, que é o estado que iniciou a reforma psiquiátrica dentro do Poder Judiciário, nas medidas de segurança, a recidiva dos pacientes do Paili é de menos de 1%. Né? Então, é também uma política de segurança pública. Mas, por outro lado, né, abrir mão dessa tecnologia de poder, que são os manicômios, que hoje estão na mão do Poder Judiciário, da administração penitenciária, não é algo que vai ser minimamente fácil, né, porque são dispositivos, enfim, extremamente potentes de criação da loucura e da criminalidade de forma intercruzada. Então, o que a gente tem visto é isso, é essa resistência. A gente tem até 2026, São Paulo obrigatoriamente teria que fechar seus manicômios, mas o que vai acontecer até lá, nós não sabemos. Se o CNJ vai dizer que os manicômios de São Paulo não são asilares, não sabemos. Se o STF vai derrubar a resolução, também não sabemos. O que a gente sabe é que, basicamente, em São Paulo, a resolução por hora não pegou. Por mais que a gente tenha levado e esteja levando isso até os tribunais superiores, o que a gente vê é que a resistência está em todos os níveis do Poder Judiciário. Tá? Acabou meu tempo, desculpa, é isso. Obrigado, gente. Bom, gente, agora eu então quero abrir para o público, né, para perguntas, questões, para a gente ir encaminhando. Oi, sim, por favor. Primeiramente, parabéns pelas falas. É bem interessante. Meu nome é Natália. Meu mestrado, a minha formação no Direito. Eu sou integrante do NADIR, então minhas pesquisas são bem interdisciplinares. No mestrado, eu estudei reforma psiquiátrica e eu utilizei uma teoria da criminologia, que é a racionalidade penal moderna, mas, enfim, não vou falar do meu mestrado. E no doutorado, eu estudei um discurso médico-legal sobre o homossexualismo no período entre Vargas. Legal. Mas a minha pergunta, na verdade, é mais pensando em uma outra categoria jurídica muito importante para a medida de segurança, que é a inimputabilidade. E eu me lembro de uma fala de um jurista, que é o Vigílio de Matos, tese de doutorado dele, que ele fez até, acho que um sanduíche na Itália. Então, a questão da reforma psiquiátrica é muito importante para ele. A proposta dele, acho que foi a mais ousada que eu li até o presente momento, que é a extinção, de fato, da medida de segurança. Então, que as pessoas, considerando que elas têm... Aí, o que ele fala de uma capacidade sui generis. Então, levando a reforma psiquiátrica a sério, que significa não só a extinção da categoria jurídica periculosidade, que foi o maior destaque da fala de vocês, mas de outra categoria jurídica, que é a inimputabilidade. Essas pessoas têm capacidade. E como consequência, né, não se aplicaria a medida de segurança, mas a pena.
Bom, essa é a proposta dele. Gostaria de fazer essa provocação, gostaria de ouvi-los. Enfim, prisão é um horror, não é a solução para nada. Mas, acho que um horror pior é o manicômio judiciário, né? Mas, enfim, gostaria de ouvi-los. Mais alguém? Não? Bom, então Quer que acho eu que eu comece? vou... Não sei se vocês querem... Posso começar? Então, também quem tem falado isso, lá, tanto que eu nem citei aqui, né, mas tem um projeto de atenção integral de Minas Gerais já há muitos anos, que é o PAIPJ, que deve conhecer, e a Fernanda Ottoni, que é a psicóloga que idealizou o PAIPJ, ela também tem dito isso, assim, que a extinção da categoria de imputabilidade e o cumprimento de pena por pessoas com transtorno mental poderia ser uma forma de estigmatizar menos essas pessoas. Mas eu acho que ela parte de uma perspectiva que, ao meu ver, é errada, que é que a incidência do direito penal ela significa responsabilidade. Eu acho que a gente teria que desvincular essas duas coisas. Né? A pessoa que cumpre pena, ela cumpre pena porque ela é selecionada. E ela não é selecionada exatamente porque ela cometeu um crime, né? Porque crime todo mundo comete. Ela é selecionada porque ela faz parte de determinadas categorias da sociedade que são selecionadas pelo sistema penal porque fazem parte de um estereótipo delinquencial. Então, esse discurso me parece falso, de falar assim, distinguir, eu acho que efetivamente a categoria de imputabilidade ela é defasada, mas se efetivamente a pessoa não tem culpabilidade, né, e isso é um dos princípios essenciais do direito penal, quer dizer, se a pessoa durante um momento de crise, ela pratica um ato que é tipificado em lei penal, né, dizer que se ignorar isso, como se ela tivesse efetivamente consciência daquilo que ela estava fazendo e mandar essa pessoa para a cadeia, em primeiro lugar, isso não vai responsabilizar essa pessoa de forma alguma, isso vai provavelmente levar ela, se não à morte, mas a uma cronificação de surto, né? Eu já vi pessoas em unidades prisionais completamente catatônicas, assim, que não conseguiam mais falar, um que se cortava e aí faziam, né, a sutura e ele se cortava por cima da sutura e não falava, e os outros presos que cuidavam dele. Quer dizer, então não há responsabilização na mobilização do direito penal. Então, dizer que essas pessoas... então, eu vou concordar que essas pessoas precisam ser responsabilizadas, ter uma responsabilização, mas não é pelo direito penal, né? A gente pode pensar em justiça restaurativa, a gente pode pensar, inclusive, numa formação de justiça restaurativa na RAPS, né, para que elas tenham um atendimento e um cuidado psicossocial e também alguma forma de responsabilização coletiva verdadeira, né, por meio de encontros com vítima, comunidade, círculos restaurativos. Agora, um juiz mandar essa pessoa para a prisão não significa que ela vai se responsabilizar, não significa que isso vá melhorar o quadro dela de nenhuma forma, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, sabe? Manicômio e prisão não tem tanta diferença assim. Seria um pouco trocar 6 por meia dúzia. Qual a única diferença que a prisão, pelo menos, tem prazo para acabar, né? O manicômio não. Mas, ainda assim, não me parece que... Eu acho que isso é uma fala que, às vezes, vem de quem vem da saúde, mas sem um conhecimento de um aporte teórico da criminologia mesmo, né? Então, enfim, acho que é essa a minha opinião. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que, inclusive, essa percepção, essa abordagem do Bruno, eu não tinha parado para pensar nisso, do quanto é muito, muito bom que você colocou o quanto a noção de responsabilidade ela é problemática, né? Se a gente for pensar, enfim, o que é responsabilizar, né? Primeiro porque isso não é o que fundamenta, de fato, a responsabilidade ou não, por mais que, em teoria, a ideia, né, de responsabilidade é o que fundamenta essa separação do direito clássico para o direito positivo, mas o que a gente vê na prática não é isso, e quando a gente pensa na aplicabilidade, é o que quer fazer isso com uma pessoa em surto, uma pessoa que já está em processo de sofrimento mental, né? Perfeito. Mas eu acho também, Natália, que qualquer discussão que a gente for pensar sobre alternativas, saídas, é, de fato, um assunto extremamente complexo, mas eu acho que todo o debate da luta antimanicomial, ele não pode se separar também de um horizonte que parece um pouco, enfim, inalcançável, mas que, se a gente for pensar o que a luta antimanicomial já conseguiu em termos de avanço, é a perspectiva abolicionista penal. Assim, eu acho que... a ideia de que a gente, em um certo momento, né, na história, o fechamento, a inexistência de ambientes de hospitais psiquiátricos, de hospícios, de manicômios, era impensável. O que a gente fez, apesar
inúmeros retrocessos e inúmeros problemas que tiveram no processo da implementação da reforma psiquiátrica, que nunca chegou àquilo que se almejava, ainda assim, a gente pôde ver, de fato, uma mudança radical, né? A saída de uma população em grande escala de hospitais psiquiátricos para tratamento no território. Então, assim, isso alcançou uma mudança efetiva. E toda vez que a gente traz o debate, né, pragmático mesmo, de um caminho de abolicionismo penal, todo mundo acha que isso é ilusório, que isso é um caminho impossível. Mas eu acho que esse tipo de perspectiva não pode sair de cena. E quando a gente volta a pensar numa saída a partir do viés da recaptura do sistema penal, então de dizer então que você trazer a imputabilidade para uma discussão de responsabilização através da pena, a gente está simplesmente voltando para uma proposta de... exato, que eu acho que é o grande problema, o grande nó que eu acho que o Bruno hoje mostrou com muita clareza, com atualizações que eu também não estava a par, do quanto que o sistema judiciário tem um apego. São Paulo que concentra metade da população internada por medida de segurança no país inteiro. Então, de fato, aqui que está o grande problema, é um apego do judiciário pelo poder, pela manutenção da custódia e do controle dessas pessoas. Então, assim, se a gente está falando minimamente, quer dizer, bom, juiz, você não é apto para decidir sobre isso. Quem é apto para decidir é um profissional da saúde que, de fato, está dizendo sobre, né, um processo que não passa não passa pela punição, mas deveria passar pelo cuidado. Não, existe uma tentativa de recaptura e de manutenção, de estabelecer o poder dentro desse órgão. E daí, quando a gente entra para essa discussão, a gente volta para isso, então, entende? Manter o poder dentro do sistema penal. Então, eu acho que a gente precisa de uma ousadia que se perdeu, acho que no processo de redemocratização e de todo o movimento, né, toda a luta dos movimentos sociais, né, no caso da luta antimanicomial, de usuários e de familiares que estavam extremamente investidos nesse debate. Eu acho que esse movimento de transformação ele se perdeu. A gente está vivendo uma era, assim, uma geração de grande apatia, a minha percepção, assim, e de muito medo. Então, qualquer discussão, quando a gente pensa numa radicalidade de não fechar só manicômios judiciários, mas pensar num horizonte de fechamento de prisões ou de outras formas de lidar com os conflitos sociais, né, eu acho que existe uma paralisação, mas é importante, acho que, né, quem está nesse debate sempre pautar isso, uma saída que não vai voltar para punição, mas que vai voltar para outros caminhos. Eu acho que a justiça reparativa, dentro daquilo, do modelo que a gente tem hoje de justiça penal, é um caminho, assim, um caminho um pouco mais próximo daquilo que se almeja, né? Eu acho que eu diria isso. Não, eu acho que eu diria a mesma coisa, e a minha fala era um pouco tentar ir nessa direção, né? Talvez uma dessas faltas de horizontes políticos, imagina, porque a história da reforma, eu falo que eu sou apaixonada pela história da reforma psiquiátrica, porque ela, para mim, é a história do abolicionismo penal no Brasil, né? Tipo assim, vamos acabar com os manicômios. Vamos fazer o quê no lugar? Não sei. Inventa, mas tem que acabar manicômios, né? Não acabou com os manicômios judiciários, mas as grandes instituições, eles conseguiram fazer isso. Vamos inventar. E foi 10 anos inventando equipamento, né? Inventou CAPS, inventou as residências terapêuticas. A gente tem que inventar, entendeu? Então, assim, eu acho que é essa ousadia, né, que a gente está chamando a atenção. Não sei. Não é para voltar para a justiça penal e botar na prisão comum, mas é inventar, vamos inventar coisas, e a reforma psiquiátrica sempre fez isso, né? E eu aprendi muito com as pessoas que trabalham na ponta, assim, que eles me ensinaram muito sobre inventar formas de cuidar. E quando eu falei aqui, eu estava preocupada, eu fiquei muito brava, porque é isso, o CAPS estava sendo capturado por essa malha toda, né? Porque quando tem que ficar trabalhando o dia inteiro para responder ao relatório do juiz, né, você não consegue inventar muita coisa. Então, os profissionais estão super cansados, estão super exaustos, né? E, enfim, estão nessa armadilha. Aí teve uma hora da pesquisa, não sei se você lembra, que eu falei, vamos contar quantas pessoas para cada cidade a gente deveria mandar. Porque aí eu comecei assim, porque eu falei assim, não é possível. Porque é isso, era um número de... Acho que a gente estava com qual universo de São Paulo? 1489 para distribuir para o estado de São Paulo inteiro. Eu falei, quantas tem em cada cidade, né? Eu tive uma piração. A gente não conseguiu fazer com São Paulo, mas no Rio Grande do Sul a gente fez. Quantas pessoas tinham e quantos municípios tinham no Rio Grande do Sul?
E eu falei, não é possível que o município não dá conta de 2 pessoas. Porque aí você chegava na distribuição, era assim, tem 20 em São Paulo, tem 10 em Campinas, tem 8 em Sorocaba. Como é que os municípios não dão conta? Sabe, assim, inventa o que fazer, sabe? Então, é essa falta de ousadia, assim. Eu queria tabelar, sabe? Porque os municípios falavam, não tem onde acolher, não tem como a gente criar rede substitutiva. Ai, não vai pôr em residência terapêutica, a pessoa acabou de sair no manicômio judiciário, o que vai acontecer dentro da residência? Sabe? Então, eram 1000 complicações, né? E que a gente até viu empiricamente lá em Taubaté, né? Então, não sei, né? Acho que é para inventar mesmo. Eu acho que era o momento, mas o cenário também é muito desesperador, né? Não sei se você quer. Eu queria também só finalizar uma coisa que eu fico bem reflexiva assim, no processo da escrita da tese, é uma coisa que me tocou muito, porque no processo final, de fato, da escrita, eu estava vivendo uma questão muito pessoal, que era o processo de adoecimento da minha avó, que estava com demência. E toda essa... e que, enfim, foi escalando e ficando num estado, de fato, catatônico, assim, onde ela já não reconhecia mais ninguém, foi bem, bem duro. E uma coisa que me vinha o tempo inteiro, né, uma coisa quase num plano inconsciente, era o medo de que, em algum momento da minha vida, eu fosse me deparar com esse estado. Então, eu comecei a pensar, falei, nossa, como isso é forte, né? Como isso é intenso. Pensar que existe uma coisa que move a gente, que é uma segurança da nossa racionalidade, da nossa capacidade de entender e de estar consciente de si, do mundo, e a possibilidade, por mais que eu estude a área, eu sei que toda essa noção da hereditariedade, ela já caiu por terra, a gente sabe que isso não existe, mas o quanto que isso é forte, o medo da perda de si, o medo de chegar num plano onde você não tem mais controle da sua memória, da sua capacidade de se cuidar e de se entender no mundo. Então, eu acho que tem uma coisa de toda a discussão antimanicomial, que é uma luta que a gente não chegou, acho que nem perto ainda de conquistar no plano, vamos dizer, social, no campo micro das relações, que é um acolhimento de fato, um acolhimento do que significa o processo de enlouquecimento ou de perda de si. E o quanto que as pessoas não querem entrar nesse debate, ou elas têm muita resistência, porque, no fundo, o que as pessoas estão falando é que elas têm medo de que isso aconteça com elas. Então, o que você faz com aquilo que você tem medo que aconteça com você? Você nega, você expurga, você deixa de falar, você silencia. Então, eu acho que toda a discussão e grande parte da resistência que você vê em todos os planos, né, eu vejo muito isso, é uma resistência de que isso, de alguma forma, em algum momento, chegue em mim. Então, eu preciso que essas pessoas sejam internadas, que elas fiquem longe, que outros órgãos dêem conta, que a família não precise lidar, porque as pessoas têm medo que isso chegue, em algum momento, isso chegue nelas, né? Então, eu acho que tem esse plano assim, mais fundamental. Então, a gente está falando, de fato, de uma população extremamente vulnerável em todos os sentidos, né? Eu acho que em todos os planos existe uma vulnerabilidade extrema, porque, de fato, são pessoas que precisam de um acolhimento integral, né? Em os casos, claro, obviamente mais cronificados, como, por exemplo, era o caso da minha avó, que precisa de um acolhimento, de um cuidado em todas as esferas da vida. E daí, como que você faz isso em um mundo que está demandando o tempo inteiro produtividade, né, um lugar onde você não tem descanso, onde você não tem possibilidade de encontrar tempo para encaixar o cuidado de um outro ente, que é um adulto, que não é uma criança. Enfim, eu acho que a gente leva para... É um debate que leva para muitos campos, e eu acho que quando a gente pauta discussões manicomiais, é muito importante voltar, né, para sair também só do plano estrutural, mas pensar o que significa a luta antimanicomial, né? O que você significa incluir pessoas com um sofrimento que demandam cuidado daqueles que estão ao seu redor, que demandam acolhimento, que demandam tempo, né? Que demandam não só medicamento, é muito mais que isso. É um pouco isso. 2 minutinhos, sei que tem que acabar, mas é que essa pesquisa me deixou muito sensibilizada e eu ainda não sei escrever sobre ela, que foi ler processos sobre as famílias, né, e onde tinham a história pregressa das pessoas. Assim, até falei com você várias coisas, mas a ideia assim que sempre tem, ele era esquisito, mas a gente não imaginou que ele ia fazer isso, né? Todo mundo meio que sabia, todo mundo meio que convivia e foi se convivendo com, né? Então aí é o caso, sei lá,
Era meu filho era explosivo, aí um dia ele pediu café, ele foi lá e jogou a faca. Né? Então, umas histórias assim que vão vindo e que eu fiquei realmente pensando, né? Quanto disso não seria evitado se também tivesse um trabalho de prevenção? Então, a gente só pensa no depois, né, do que o ato aconteceu, mas muita gente viu antes um monte de coisa e não estava sendo cuidado, né? Então, é pensar também, acho que fazer a reforma manicomial é pensar nessa prevenção, né? Não só na atuação depois do ato. É isso, gente. Obrigada. A gente segue se falando.